Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, tudo bem com você? Sexta-feira, que dia lindo, que dia abençoado. E Deus hoje me trouxe aqui para entregar uma palavra para o seu coração nessa manhã de sexta-feira. Estava eu orando e Deus estava falando comigo a respeito de paciência. E eu já começo aqui te fazendo uma pergunta. Como anda a sua paciência? Porque as pesquisas dizem o seguinte, olha o que dizem as pesquisas a respeito de paciência. Mostram que 17 minutos numa fila de um banco, a pessoa já perde a paciência. 9 minutos, né? Se você recebe uma ligação telefônica e ela passa de 9 minutos, você já começa a perder a paciência. Um áudio no WhatsApp de mais de 3 minutos, né? Nós não temos paciência para ouvir, já coloca lá no modo 2 para falar rapidinho. É ou não é assim? Então, como que anda a sua paciência? Porque não é fácil, né? Quando nós falamos sobre paciência e ainda mais quando nós recebemos uma promessa do Senhor e essa promessa demora para se cumprir. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que receberam promessas de Deus e já se passaram 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, quem sabe se já não passou 10 anos e ainda não se cumpriu na sua vida, mas Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração nessa manhã, para que você possa descansar o seu coração, porque o nosso Deus é Deus que conclui obras, é o Deus que não falha, que cumpre promessas. Ele cumpriu na vida dos homens de fé na Bíblia, ele cumpriu na vida de Abraão, que creu contra a esperança. Já com 100 anos de idade, ele foi pai, mas demorou-se mais de 25 anos para a promessa se cumprir na vida de Abraão e de Sara, mas eles não desfaleceram na fé. Então, eu quero entregar uma palavra para a sua vida hoje, que com o tema, né, descansar nas promessas de Deus, com o tema paciência é coisa que se aprende. Paciência é coisa que se aprende. Nós não nascemos tendo paciência, mas nós vamos aprendendo com o tempo a ter paciência. Eu quero ler com você no livro de Tiago, capítulo 5, verso 7. Quero ler do 7 até o 8, até o 9. Vamos ler? Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Vou ler o 10 também, irmãos. Tomai por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e Ele é compassivo. Então, de acordo aqui, né, com a Bíblia, o que nos ajuda a ter paciência é descansar nas promessas que nós temos no Senhor. Tenham paciência até a vinda do Senhor. Então, o tempo, essa caminhada nossa cristã, né? Na nossa caminhada, nós vamos passar por muitas coisas, por muitas tempestades, por muitas adversidades, e o que nos resta é sermos perseverantes, perseverar na oração, ter paciência. Não é fácil, não é? Quem sabe se no ano de 2023 você estava à procura de um emprego
e as portas estavam todas fechadas para você, e as portas não se abriram, e veio o desespero, e veio as contas para pagar, e a paciência chegou no limite. Eu sei o quanto é difícil, né, nós termos ali um boleto para pagar e não ter dinheiro e as portas fechadas, mas se você está debaixo de uma promessa, aleluias, você tem que crer na provisão de Deus para a sua vida e que no momento certo as coisas vão acontecer na sua vida. Então, nós precisamos descansar nas promessas do Senhor. E, como eu disse, ter paciência não é fácil, mas a Bíblia, ela nos ensina a ter paciência. E aqui nessa passagem que eu li para você, ele vai dar o exemplo do agricultor, da agricultura. Então, ele vai usar aqui nessa metáfora falando do agricultor, né? Que de tanto fazer a mesma coisa, o lavrador, ele tem que aprender que para se colher, para ter uma boa colheita, ele tem que ter paciência. Por quê? O lavrador, o agricultor, ele tem que ir lá preparar a terra, arar a terra, lançar a semente na terra, aleluias, jogar adubo na terra, a planta cresce, né? Tem que carpinar, tem que tirar as ervas daninhas, ou seja, tem que cuidar da plantação. Mas às vezes, o que acontece? Às vezes a plantação já está ali, quase na época da colheita. Vem uma grande tempestade e acaba com a plantação, destrói tudo. E o que o agricultor tem que fazer? Desanimar? Desistir de ser lavrador? Né? Deixar a terra para lá e fazer outra coisa? Não, não, não. O que o agricultor faz? Ele começa tudo de novo, ele vai lá, ara a terra de novo, planta de novo. Ou seja, ele tem que ter paciência, ele tem que regar, ele tem que cuidar. Então não adianta ele queimar etapas, né? Porque você sabe que quando se coloca uma semente na terra, a semente ela precisa germinar, ela precisa de água para ela poder crescer, uma planta saudável, né? Então tem as etapas para aquela plantação crescer, aleluias, e para você obter uma boa colheita. Não adianta queimar etapas. Então, o lavrador impaciente que quis a colheita antes da semeadura, né? Ele foi à falência. Então, se o agricultor não tiver paciência, ele vai chegar à falência, né? As terras dele, a fazenda dele não vão produzir, ele não vai conseguir tirar a sua renda dali. A colheita faz a espera valer a pena. Então, quando ele vê aquela linda plantação lá, né? Quando ele espera todas as etapas, quando ele tem paciência, aleluia, vai valer a pena, porque depois no final, quando ele for colher, né? Quando esses grandes agricultores vão com aquela colheitadeira enorme e quando vê aquelas todas sementes caindo ali na colheitadeira, quando coloca tudo dentro dos sacos, né? E vai para o caminhão e vai para o depósito, aquele monte de sementes. Então aquilo faz valer a pena, aquele agricultor, ele se sente satisfeito ao ver que todo o seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua paciência valeu a pena. E o que eu quero dizer para você nesta manhã? Que aquele que aprende que as etapas estabelecidas pelo Senhor e o que obedecer e aprender a ter paciência, aleluias, vai ter uma grande colheita, vai valer a pena você esperar. É isso que eu quero dizer para você, aleluias, vai valer a pena a sua espera, a sua paciência, a sua dedicação, porque nós não podemos olhar para trás quando nós estamos lavrando, aleluias, não podemos desistir no meio do caminho, nós temos que ter paciência. E eu sou testemunha viva de que vale a pena esperar. Quando eu me converti, eu tive que esperar 2 anos para eu ser batizada, porque eu precisava casar. E o meu esposo,
Ele veio de um primeiro casamento, né? Ele já foi casado, não tinha saído o divórcio dele ainda. Então, eu entrei para a igreja e aquele anseio, aquela vontade, né, de descer as águas, de nascer de novo, né? E não aconteceu no tempo que eu quis. Eu tive que esperar com paciência. Eu tive que orar por 2 anos porque as coisas ficaram travadas para mim. Parecia que não ia dar certo e eu fiz um propósito com Deus. Então eu falei, bom, já que não vai ser no meu tempo, né? Vai ser no tempo de Deus, então eu vou esperar com paciência. Eu vou orar, eu vou fazer propósito, fiz propósito de oração 2 anos. E quando foi terminando esses 2 anos, as coisas foram dando certo, foram acontecendo, né? Meu marido fez o divórcio, nós marcamos a data do casamento, né? Eu casei, aí depois de 1 mês eu desci as águas e foi o grande dia da minha vida agora, em fevereiro, né? Vai fazer 2 anos que eu desci as águas, então faz pouco tempo que eu estou na caminhada com Cristo, né? Mas a impressão que eu tenho é que já faz anos e anos e anos que eu estou me dedicando a Cristo, porque o Senhor foi aquele que apagou todos os meus pecados. Eu não consigo me lembrar daquele sofrimento de trás, já passou, né? As coisas velhas já se passaram, eis que faço nova todas as coisas. Então Deus fez tudo novo na minha vida, mas eu tive que ter paciência, porque nesses 2 anos de espera foi uma preparação do solo. Foi como se eu estivesse lavrando a terra, preparando a terra, semeando, para que no final dos 2 anos viesse a colheita. Então, todo aquele tempo de espera valeu a pena. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Vai valer a pena. Vai valer a pena esperar. Olha o que aconteceu com Jó. A palavra vai dizer aqui sobre Jó, que perdeu tudo, né? E ficou num estado assim terrível, né? Feridas pelo corpo, ele se coçava com caco de telha, mas ele teve que ter paciência, porque depois, aleluia, enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus devolveu em dobro para Jó tudo que ele tinha. Mas imagine se ele tivesse desistido, se ele tivesse blasfemado contra Deus, aleluias, se ele tivesse virado as costas para Deus, mas ele não fez isso. Abraão, como eu já citei aqui, teve que esperar quantos e quantos anos para chegar o filho da promessa. Então, quando você olha a vida desses homens, Davi teve que esperar 10 anos, ele foi ungido por Samuel, mas ele teve que esperar mais de 10 anos para sentar no trono como rei. Ele passou 10 anos no exílio, fugindo do rei Saul, mas aquele tempo foi um preparo para Davi. Então, o tempo que você está esperando é um preparo para você. Então, você não pode ficar reclamando e murmurando. Você tem que continuar cultivando a terra. Você tem que continuar regando, cuidando da plantação, tendo paciência, porque no final da tua espera, você vai colher, você vai ter uma boa colheita e Deus, Ele vai te surpreender. Vai valer a pena, aleluias, vai valer a pena a sua espera, vai valer a pena. E o que o Senhor está te falando nessa manhã, descansa o seu coração nas promessas, descansa, não fique atribulado, não fique nervoso, tenha calma, tenha paciência, ore, não deixe de orar todos os dias, porque o seu testemunho ele vai ser grande, aleluias, porque e a vinda do Senhor está próxima, né? E nós, o Senhor vem, Ele vai nos levar e grandes coisas, né? Nós vamos viver aí no reino com Jesus, né? Nós vamos ser os verdadeiros adoradores, aleluias. Então, que o Senhor possa nos fortalecer nessa manhã, fortalecer o nosso coração, né? Precisamos estar com o coração fortalecido, porque quando nós
falamos aqui sobre o agricultor. O solo é o que representa no mundo espiritual. O solo é o nosso coração e a semente é a palavra de Deus. Então, às vezes, o nosso coração, aleluias, ele precisa ser arado, né? Às vezes nosso coração ele tá duro, ele precisa ser lavrado, ele precisa ser arado, ele precisa ser preparado. E só através da palavra de Deus que nós vamos ser transformados, é que o nosso coração vai ser quebrantado, né? Que o nosso solo, aleluias, vai estar preparado para essa grande colheita, aleluias, que a grande colheita é quando Jesus voltar, nos levar junto com Ele. Essa é a maior das colheitas, é nós chegarmos no final da nossa caminhada com Cristo e ir com Ele para a glória. Claro que nós temos as colheitas aqui na terra, as grandes bênçãos que o Senhor tem para mim, para você, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Quantas almas nós temos que ganhar para Jesus, essa já é uma grande colheita, né? Ganhar almas para Cristo. Então, mas para tudo isso precisamos ter paciência e sermos perseverantes e descansar nas promessas de Deus. Então, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração, aqui nesta palavra que eu li em Tiago 5. Leia novamente hoje Tiago 5, do 7 até o 11. Leia do 7 até o 11. Que o Senhor fale melhor ao seu coração, que você possa aprender a ter paciência. Como eu disse aqui, que paciência é algo que nós vamos aprendendo no decorrer da nossa vida. Quando crianças, você pode notar que um bebê não tem paciência nenhuma, né? As crianças, elas não têm paciência. Ou seja, nós não nascemos com paciência, mas no decorrer dos anos, nós vamos aprendendo a ter paciência. E quando nós temos paciência, nós perseveramos, né? Perseveramos na oração, perseveramos nessa espera. Por quê? Porque vai valer a pena esperar. Tem coisas grandes para você, você vai colher coisas tremendas e maravilhosas. Mas você tem que estar junto com Jesus, né? Jesus não pode sair da sua vida, você não pode fechar as portas da sua casa para Jesus. Você não pode desistir, você tem que perseverar. Aleluias! Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa palavra maravilhosa, que nós possamos ser pacientes, que nós possamos perseverar, Senhor, na nossa caminhada. Nos ajuda, Senhor, porque nós sabemos o quanto é difícil esperar. Mas nós aprendemos aqui que nós temos que ser como agricultor. Nós temos que ser pacientes para que nós possamos ter uma boa colheita. Não podemos queimar etapas. Nós temos que preparar a terra, lavrar, jogar a semente, esperar a chuva vir, esperar a germinação, esperar a planta crescer, dar frutos. Aleluias! E no final nós vamos ter uma grande colheita e nós cremos que vai valer a pena esperar as grandes bênçãos que o Senhor já fez e que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida, e que esse tempo de espera seja essa preparação e que nessa preparação nós possamos aprender muitas coisas. Aleluias, nesse aprendizado, porque no nosso tempo de espera é um aprendizado, é uma escola, aleluia, que nós vamos aprendendo muitas coisas, muitas lições na nossa vida. E eu sei, Jesus, que nós vamos desfrutar de muitas bênçãos no ano de 2024. Aleluia, aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos no ano de 2023, nós vamos colher em 2024, mas porque nós podemos ter paciência, porque nós perseveramos na oração, na espera, aleluias, porque nós confiamos nas tuas promessas, Senhor, porque nós descansamos nas suas promessas. Vem abençoando cada pessoa que está aqui nesta oração, nessa reflexão da palavra, Pai. Abençoa cada família, cada irmão, cada irmã. Que grandes bênçãos possam ser derramadas sobre a vida dos teus filhos e que eles possam aprender, através desta palavra, a ter paciência, a perseverar até a sua
vinda. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, gente querida? Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. E semana que vem tem o capítulo 2 do livro de Isaías, que nós estamos estudando. Isaías, semana que vem capítulo de número 2. Vem comigo, hein? Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. Fica com Deus.